Os meus 2 filhos nasceram aqui em Montreal, no Quebec, e o mais novo, o Theo, acabou de fazer 1 mês e no dia exato que ele fez 1 mês, ele teve a primeira consulta dele na pediatra. Vamos pra pediatra, Theozinho. Ai, meu Deus. Ó, o Theozinho tá fazendo 1 mêsinho hoje, vai pra pediatra. E aí eu aproveitei para gravar um pouquinho para mostrar para vocês e também compartilhar como é feito o acompanhamento desses primeiros meses de vida do bebê aqui no Quebec e também que tipo de médico faz esse acompanhamento e como você pode encontrar um profissional para acompanhar o seu bebê. Olá, se você está chegando agora, muito prazer, eu sou a Roberta, sou empreendedora digital, jornalista, moro aqui em Montreal, no Canadá desde 2016 e depois desse vídeo você vai entender direitinho o que esperar do acompanhamento médico do seu recém-nascido. Estamos chegando na pediatra, o Matheus tá um frio. Gente, essas crianças resolvem nascer no inverno. Sério! Pera aí, deixa eu voltar um pouquinho para vocês terem uma visão geral do processo. Se você tem um parto no hospital, lá mesmo são feitos vários exames no bebê. Por exemplo, no Royal Victoria, que foi onde o Theo nasceu, a gente teve que ficar lá 24 horas, mesmo o parto dele tendo sido ótimo, excelente, normal, natural, sem nenhuma interferência, a gente ficou esse tempo, porque alguns exames são ministrados 24 horas depois. Então a gente já ficou lá para esperar. Inclusive eles fazem o exame de audição, que na maioria dos hospitais não é feito esse exame, eles te dão um documento para você depois marcar um especialista para fazer esse exame, mas aí vai depender de hospital para hospital. Se você tem o parto em uma casa de parto, aí uma enfermeira vai nessa casa fazer esses exames no bebê. Por falar em enfermeira, no meu primeiro parto, né, no parto do Mateu, no nascimento do Mateu, uma enfermeira do CLSC, que é o Centro Local de Serviço Comunitário do bairro, né, todo bairro tem um, essa enfermeira, ela me ligou já para marcar uma primeira visita, que ela veio pesar o Mateu, ver como é que ele estava amamentando, me ajudar na amamentação, que é um desafio enorme para as mamães, né, quem já passou por isso sabe, mas no segundo, né, que foi o Theo, ela não ligou já marcando. Ela ligou fazendo várias perguntas, como tinha sido o parto, como eu estava me sentindo, e ela perguntou se eu gostaria de receber uma visita aqui em casa. E eu quis essa visita, e o principal motivo que eu quis essa visita dela é que no início o Theo dormia muito. Todas as vezes que eu precisava amamentá-lo, eu tinha que acordá-lo. E eu queria saber, né, se isso era normal. Porque não foi assim com o Mateu, e acompanhar o ganho de peso dele para saber quando é que eu poderia parar de acordá-lo, né? E aí ela me deu algumas opções e uma delas seria ir lá no CLSC, fazer essa pesagem, eles têm balança disponível lá e você pode ir lá e pesar, e é bom você sempre pesar o bebê na mesma balança, né? Porque de uma balança para outra pode dar diferença e nesses primeiros dias de vida é muita coisa. Então eu também tive essa visita, acho que no 4º dia de vida do Theo ela veio, se eu não me engano, e pesou, viu a amamentação direitinho, falou que estava tudo bem. Então as mamães aqui têm esse apoio das enfermeiras do CLSC. Agora o que eu posso dizer para vocês é que é uma loteria. A minha experiência no CLSC do meu bairro sempre foi incrível. As enfermeiras foram super atenciosas, ajudaram de fato, deram dicas boas. Mas eu já ouvi depoimentos, feedbacks de outras mamães de outros bairros que acharam que elas mais atrapalharam do que ajudaram. Então, né? Depende. Agora sobre o médico que de fato vai acompanhar o seu bebê. Há um tempo que aqui no Quebec o governo está fazendo esse movimento de tirar os bebês dos cuidados, digamos assim, dos pediatras e passar para os médicos de família. Porque aqui os pediatras são especialistas e como acontece com a maioria das especialidades aqui, a pessoa, né, o paciente não vai direto no especialista, vai sempre no médico de família, que é um clínico geral. Então já tem um tempo que o governo está tentando passar os bebês saudáveis para os cuidados de um clínico geral e se houver necessidade, ele encaminha para um pediatra que é um especialista. Então, se a mãe tem um médico de família, ele automaticamente assume a criança. É assim que acontece.
No meu caso, a minha médica de família, ela é ginecologista. Ela só atende mulheres adultas, então não tinha possibilidade dela ver o Matheus. Foi por isso que ela me deu um documento, né, me indicando um referral, uma referência para uma clínica que é agregada à clínica dela, o Children's, e foi lá que eu consegui a pediatra do Matheus. Por isso que o Matheus sempre teve pediatra, apesar de ser uma criança super saudável. Quando o Theo nasceu, eu gostaria muito que a minha pediatra assumisse, né, o Theo também, mas eu não sabia como isso ia acontecer, porque agora esse movimento de passar os bebês saudáveis para um clínico geral está muito mais forte. Mas, de novo, né, minha médica de família me deu a indicação e eu liguei para a pediatra do Matheus, conversei com ela, ela disse que ela ainda está assumindo, né, os irmãos de pacientes. Então foi ótimo, porque o Theo continuou com a pediatra que já era do Matheus. Mas essa movimentação toda, eu tive que ligar para minha médica de família, tive que pedir uma referência, tive que ligar para a pediatra, tive que fazer várias movimentações. Isso, gente, recém-parida, sabe? Você tem que lidar com esses pepinos, então é bom você ter isso em mente, é bom você ter um plano. E eu já tinha, de fato, um plano B. Eu faço parte de um grupo de mães da minha doula querida, que além de todos os benefícios que ela traz para nossa vida, para o nosso parto, ela ainda criou esse grupo incrível de apoio de mães. E lá, alguém já tinha compartilhado um link de uma clínica que estava aceitando bebês, que tinha médicos de família lá para acompanhar bebês. Então, assim que o Theo nasceu, eu já mandei uma mensagem para essa clínica e eu recebi um feedback positivo. Aí eu deixei ele no stand-by, esperando só a resposta da pediatra do Matheus, que eu preferia, né, que ficasse ali tudo num lugar só. E deu super certo, graças a Deus. Agora, tenha em mente que toda essa movimentação você tem que fazer depois que seu filho nasce. Se você tentar um pediatra antes dele nascer, eles não vão aceitar, porque eles precisam saber quais as condições de saúde que a criança vai nascer. Então, seu filho tem que nascer primeiro, para depois você correr atrás disso. Mas, como eu disse, é bom já ter mais ou menos um plano em mente. E aí, depois que deu tudo certo, marcamos a primeira consulta. Tadinho, Thelzinho chorando. Oh, meu amor, estamos chegando. A primeira coisa que a secretária pediu quando a gente chegou lá foi a carteirinha do Seguro-Saúde do governo, do Theo, né, o HMQ, mas ainda não tinha chegado. Se o seu bebê nasceu aqui no Quebec, ele tem direito ao Seguro-Saúde, né, se você é um trabalhador temporário aqui, se você tem visto de trabalho, se você tem a permissão para ficar aqui no Quebec, ele vai receber essa carteirinha automaticamente, não tem nada que você precise fazer. Eu vou deixar as informações linkadas aqui na descrição, se você quiser dar uma olhada, né, e rechecar todo esse processo. Mas enfim, a gente ainda estava aguardando a carteirinha dele, eu falei, não chegou ainda, e a secretária falou que não tinha problema, que não tinha chegado, porque ele poderia ficar usando a minha carteirinha até o 1º ano de idade. Eu não sabia disso, eu nem chequei essa informação, porque na verdade a carteirinha dele chegou naquele mesmo dia que a gente foi, só que eu ainda não tinha visto, então eu não precisei checar essa informação, mas foi o que me foi passado lá no consultório. A situação é a seguinte, a gente chegou, não demorei 1 minuto para ser atendida. A enfermeira pesou e mediu ele e já trouxe a gente direto para essa sala, que é onde a gente tá agora. Né, Theozinho? Nem bota a roupa direto. Eles pedem para enrolar o bebê numa mantinha, então é bom trazer uma mantinha quentinha na primeira visita. E sempre quando eles são bebês, né, que aí já tira a roupinha para medir, pesar e enrola na mantinha para a médica examinar. E a gente tá aguardando aqui na salinha. Acabamos de sair da pediatra, Theozinho tá ótimo, graças a Deus, olha ele lá atrás. E agora eu vou contar pra vocês com todos os detalhes, como foi a consulta e tudo que ela me perguntou. A consulta em si, obviamente, eu não consegui gravar, que eu tava focada em saber como está o Theozinho, mas a médica perguntou tudo sobre a minha gravidez, como é que tinha sido, se tinha tido algum problema, como é que tinha sido o parto, fez perguntas sobre histórico familiar de doenças, falou sobre segurança do sono, falou sobre amamentação, sobre choro, coisas que eu já tinha aprendido por conta do Matheus, mas ela repassou todos esses pontos, falou sobre cólicas, o que é emergência, febre, por exemplo, antes dos
3 meses é emergência, falou sobre qual o melhor termômetro para ter em casa, que é aquele mais simples, não confiar naqueles eletrônicos de testa de ouvido no início, nos 3 primeiros meses, febre é alguma coisa muito grave. Enfim, ela repassou todas essas informações importantes comigo. Também falou sobre vacinas. As primeiras vacinas são com 2 meses e aí você pode marcar gratuitamente pelo Clique Santé no CLSC do seu bairro, ou você pode pagar também numa clínica privada, e ela também abriu espaços para eu tirar algumas dúvidas que eu tinha. Aí tem uma coisa interessante que a minha pediatra falou também, que tem a ver com essas mudanças que o governo está promovendo aí. O Mateu, por exemplo, que já tem 3 anos, ela não vê mais presencialmente, a não ser que tenha uma indicação muito forte para isso. Ou seja, qualquer dúvida que eu tiver, qualquer questão que eu tiver em relação ao Mateu, agora eu vou ligar para ela, a gente vai ter uma consulta por telefone, ela vai fazer uma triagem, e aí sim ela vai ver se tem a necessidade dele ir lá ou não. A consulta do Telzinho agora vai ser com 2 meses e até lá eu vou trazendo muitos outros vídeos interessantes e importantes sobre a minha experiência aqui em Montreal, então não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui. Eu vou amar ter a sua companhia nessa jornada. Deixe seu comentário aqui embaixo se ficou alguma dúvida, que eu também amo trocar ideias nos comentários. Quem já tá aqui desde o início sabe disso. Muito, muito obrigada pelo seu tempo e pela sua companhia e a gente vai se ver no próximo vídeo. Um beijo e até lá!